Olá, amados, boa noite. Uma excelente noite a todos. Queridos, vamos estar nesta noite falando aqui sobre a palavra do nosso Salvador Yahushua, do nosso Pai Iarro. Aqueles que nós aprendemos no sistema religioso a chamarmos de Deus, e o Salvador também que nós aprendemos dentro do sistema religioso a chamar de Jesus, mas que os seus nomes foram ocultados. Inclusive o profeta Jeremias, no capítulo 11 do seu livro, ele profetiza sobre isso, quando ele diz assim, olha, arranquemos da terra a árvore com seus frutos, para que não haja memória do seu nome. Ele falava isso a respeito do nosso Salvador Yahushua, que esse nome seria ocultado, e verdadeiramente foi ocultado o nome do nosso Salvador. Então, por causa desse nome, eu vou estar falando aqui nessa noite no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, a partir do versículo 7 em diante, diz assim: Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei em Iarro, esperarei no Iarro da minha salvação. O meu Altíssimo me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito? Ainda que tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, Iarro será a minha luz. Amados, essa palavra aqui ela é muito clara e é uma profecia. Inclusive o nosso próprio Salvador Yahushua, ele falou sobre essa passagem aqui. Se nós formos lá no livro de Mateus, no capítulo 10, nós vamos ver o Salvador Yahushua, capítulo 10, verso 21. O Salvador Yahushua, ele fala inclusive sobre isso. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquele mesmo instante será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai entregará à morte o seu filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quando vos, pois, perseguirem nessa cidade, fugi para a próxima. Eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O que Yahushua estava falando aqui? Odiados sereis por todos por causa do meu nome. Você quer ver você arrumar inimigos gratuitos? Chega no meio da sua família, dos seus familiares, no meio de, às vezes, muitos amigos seus, e diga para eles o seguinte, que o nome do Salvador não é Jesus, mas que é Yahushua. E se prepare para ver essa palavra que se cumprir na sua vida ao pé da letra. É isso que o Salvador estava dizendo. Odiados de muitos ou de todos sereis por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então Yahushua já estava deixando bem claro que quando nós conhecêssemos o nome dele e nós assumíssemos um compromisso com esse nome, a proferir esse nome, que nós seríamos odiados por muitas pessoas. E por causa desse nome ele disse que o filho se levantaria contra o próprio pai, ou o pai contra o seu próprio filho, a filha se levantaria contra a sua mãe, a nora se levantaria contra a sua sogra, e os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, ou seja, o seu inimigo seria de dentro da sua própria família, de dentro da sua própria casa. Quando você assumisse um compromisso com o Yahushua e você dissesse que o nome do Salvador não é Jesus, mas Yahushua, os seus próprios familiares iriam se levantar contra você. A sua perseguição seria dentro da sua própria família e depois lá fora, mas começaria dentro de casa, porque muitos não iriam aceitar. Uma suposição que o pai, ele seja um religioso,
seja ele um espírita, ou um evangélico, ou um católico, qualquer tipo de religião, ou um muçulmano, que ele crê, de repente lá em Alá, outros crê em Jesus, outros creem em Buda, e você chega e diz que o nome do Salvador não é nenhum desses, mas é Yahushua, você pode se preparar que os seus inimigos vão começar a surgir dentro da sua própria família. E nós sabemos que nos dias atuais temos passado por isso, sentido isso na pele, que pessoas têm do nada virado as costas, aqueles que se diziam amigos, muitas das vezes nos abandonam, te abandonam, e você fica se perguntando o porquê, mas você não foi pego de surpresa porque o Salvador Yahushua deixou isso aqui bem claro nas Escrituras, entendeu? Ele disse, e muitos dos apóstolos, inclusive Paulo, Pedro, muitos dos apóstolos também falaram sobre as provações que aconteceriam na vida daqueles que crescem no Salvador e naqueles que quisessem viver uma vida piedosa, uma vida justa, porque o Salvador ele não morreu no madeiro para que você precisasse procurar uma religião para você ser salvo. Essa história de que você tem que ir para um templo, chega lá ter um líder, seja ele um rabino, seja ele um guru, um padre, um pastor, homem, isso aí é história inventada pelas Escrituras. Porque se você partir para dentro das Escrituras, procura em toda ela, inclusive no Novo Testamento, aonde você vai encontrar um dos apóstolos dentro de um templo, sendo pastor, pedindo dízimo como dinheiro, subindo em cima de um palanque, dizendo que aquele palanque é um altar. Você vai procurar em todo o Novo Testamento, você nunca vai achar nenhum discípulo se denominando pastor de alguém, dentro de um templo, dizendo para as pessoas irem para o templo para que elas fossem salvas. Porque o próprio Salvador fala no Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É pelo Salvador que se vai ao Pai. Não por uma religião ou por um líder religioso, mas pelo Salvador. O caminho para ir ao Pai é o Salvador Yahushua. Você só tem que crer nele, aceitar o sacrifício dele, que ele fez por você no madeiro, para você ter direito à salvação. É dessa forma, mas as religiões surgiram e foram implantadas no mundo para nos enganar a respeito dessas palavras aí, de que nós precisamos de um templo religioso para sermos salvos. Mas voltando à palavra em que eu li nessa noite, o Salvador Yahushua falou a respeito disso, o profeta Miqueias profetizou a respeito de os familiares estarem se levantando contra as pessoas que assumissem um compromisso com o Yahushua e seu nome. Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Saiba que toda essa situação também acontece com os vossos irmãos no mundo. Ou seja, às vezes você acha que coisa estranha está acontecendo na provação que você está passando por causa do nome Yahushua, por você ser desprezado por familiares, por irmão de religião que às vezes você seguia e hoje você não segue mais, e por conta disso você agora é olhado de lado, você é desprezado, entendeu? Mas tudo isso foi profetizado. Então o apóstolo Pedro fala em uma das suas epístolas, para que nós que crescemos no nome de Yahushua, não estranhássemos como se coisa estranha tivesse acontecido. Ele diz ainda na sua epístola, no capítulo 4, verso 14, o seguinte, não vos estranheis, se pelo nome de Yahushua vituperados sois. Alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Yahu. Então, se você é vituperado, é perseguido por causa do nome de Yahushua, você é bem-aventurado, porque sobre você está o Espírito de Yahu. Entendeu? E por isso, você passa por essa aprovação, por essa dificuldade. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, verso 17 a seguir, ele diz o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação nos produzirá um peso de glória muito excelente. Portanto, não atentamos nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem, elas são eternas. Essa luta que você está vendo aí na tua vida, no teu emprego,
no teu colégio, na tua faculdade, por causa do nome de Yahushua que você carrega com você e você professa, esta luta que você está vendo, ela é passageira, é isso que Paulo está dizendo. É isso que ele estava falando. Mas o que você não vê, que é a paz, a tranquilidade, o entendimento de pessoas para com você, você não vê isso hoje. Mas quando isso acontecer, que Yahushua vier, isso vai ser eterno, isso não vai acabar mais, depois que você entrar em Sião. Então é isso que Paulo está dizendo na sua carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 em diante, que é a nossa leve e momentânea tribulação, porque essa tribulação que estamos passando aqui, ele está dizendo que ela é leve e momentânea. Por quê? Paulo é um dos apóstolos que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, inexplicáveis, que ele não tinha palavras para poder explicar, de tão maravilhosas que eram essas coisas que ele viu. Por isso ele chamou essa provação da vida temporal de passageira e momentânea. Ela é efêmera, ela vai passar. Mas a alegria será eterna no teu coração, nos nossos corações, quando nós entrarmos em Sião e estivermos à presença do rei de Salém. Entendeu? O Melquisedeque. Então, amados, é dessa forma. Não vai ser fácil, mas o próprio Paulo volta a dizer, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, ele diz o seguinte: pois as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. As aflições que você passa hoje, seja no local que você se encontra, trabalhando ou estudando, ou até mesmo em alguma cidade viajando, e por causa do nome de Yahushua você passa por provação, por perseguição, ou por zombaria, você é alvo de zombaria por causa do nome Yahushua. Na tua casa, muitas das vezes você fala para os seus familiares, eles meneiam a cabeça para o seu lado, eles riem da tua cara, entendeu? Dizendo que você está doido, está bitolado. Não deixe tristeza entrar no teu coração por causa disso. Se alguém te persegue por causa deste nome, o próprio Salvador Yahushua fala lá em Mateus capítulo 5, verso 11 em diante. Ele diz o seguinte: olha, bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês por causa do meu nome. Ele diz: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus, ou no reino dos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Que diremos, pois, de Elias, Daniel, José, os apóstolos, que foram perseguidos e muitos deles mortos? Lá em Atos capítulo 7 mesmo nós vemos Estevão morto à pedrada, por causa do nome de Yahushua, e por ele falar uma verdade contra os líderes religiosos, quando ele disse que Salomão edificou templo, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele diz: Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. E aí custou o quê? A vida de Estevão, por causa do nome de Yahushua que estava na vida dele, e por ele falar essa verdade. E nos dias de hoje, nós também não estamos livres disso. Quando nós falamos que em Atos 7:48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, que você não precisa ir para um templo para ser salvo, você é perseguido dentro da tua casa, o teu filho vai se levantar contra você se você for pai e ele for um religioso, ou vice-versa, se você for um filho e conhecer essa verdade e passar a exercer, a praticar ela, o seu pai que for um religioso, ele vai se levantar contra você, dizer que você agora virou um desviado, um apóstata na fé, dizer que você está com demônios, entendeu? Que você tem que ir para a igreja tomar Santa Ceia, dar dízimo em dinheiro, quando na verdade Santa Ceia nunca foi pão e vinho, até porque esse negócio de Santa Ceia, isso foi coisa implantada pelo homem, porque a Bíblia não diz que é Santa Ceia, a Bíblia fala Páscoa, e a Páscoa não é pão e vinho, a Páscoa é um cordeiro. Se você examinar certinho, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, você vai ver que ele diz assim, ó, Yahushua, depois de ter ceado, ele tomou o pão e, tendo dado graça, disse, depois dele ceiar, a ceia já tinha acontecido, ele pegou o pão para mostrar que aquele pão simbolizaria o corpo dele que seria partido, e o vinho simbolizaria o sangue dele que seria derramado. Não que era para alguém fazer Santa Ceia de pão e de vinho,
Porque ele mesmo fala nos evangelhos: nunca mais bebereis do fruto da videira até aquele grande dia em que eu hei de beber com vocês no reino do meu Pai. Então, se ele diz nunca mais bebereis, como é que o povo está bebendo aí hoje dizendo que é ceia? Então, logo alguém está passando por cima da ordem do Salvador quando ele disse não bebeis. Então, por conta dessas coisas, nós arrumamos inimizade dentro do nosso lar ou dentro da nossa família. Irmão se levanta contra irmão, filho contra o pai, nora contra a sua sogra. Uma suposição que a sogra seja uma religiosa, católica, espírita ou evangélica, e a nora agora conhece Yahushua e passa a praticar essas verdades, a sogra vai se levantar contra a nora. Ou se a sogra conhece a palavra de Yahushua e descobre que o nome não é Jesus, mas Yahushua, e a nora é uma religiosa, vai ser o contrário, a nora vai se levantar agora contra a vida da sua sogra. E da mesma forma, o filho contra o pai e vai por aí afora. Então é desta maneira, amados, que o nosso Salvador Yahushua falou. Os apóstolos e profetas profetizaram sobre isso, a respeito dessas palavras, mas não importa a provação que você esteja passando. Se você perseverar até o fim, Apocalipse 2,10 diz o seguinte: ser fiel até a morte, e disse Yahushua, e dar-te-ei a coroa da vida. Então vale a pena nós passarmos por dificuldades, provações. O Salvador Yahushua, ele diz lá em João 16,33 o seguinte: isto eu vos tenho dito, para que em mim tenham paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Yahushua só venceu o mundo porque ele teve bom ânimo, porque no momento que ele teve fome, lá em Mateus no capítulo 4, as escrituras nos mostram de maneira clara que o tentador chega perante ele e diz o seguinte: se tu és filho de Yahweh, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Yahushua, resistindo ao diabo, ele disse: olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Yahweh. A Bíblia diz que o tentador não satisfeito ainda leva ele a um monte muito alto e diz o seguinte: olha, toda essa glória do mundo me foi dada, se tu se prostrar aos meus pés e me adorar, eu darei a ti. E Yahushua responde para o tentador o seguinte: está escrito, só a Yahweh servirás e só a ele prestarás culto. O tentador ainda leva Yahushua ao pináculo do templo e diz para ele: olha, se tu és filho de Yahweh, te lança daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, eles te sustentarão nas suas mãos, para que tu não tropece com teu pé em alguma pedra. Ele usou o Salmo 91 para Yahushua, mas Yahushua disse: mas também está escrito, não tentará o Senhor, Yahweh. E então Satanás viu que não podia contra Yahushua, deixou Yahushua de mão, e as escrituras dizem que os anjos chegaram e serviram a Yahushua. O que nós entendemos com essa palavra? Que se você resistir ao diabo, com certeza, aquilo que Yahweh tem preparado para você vai chegar até as suas mãos, assim como chegou nas mãos de Yahushua. Então é desta maneira. Então você não precisa ir para um templo, fazer um tipo de culto litúrgico, cantando hinos e harpa e etc., dizendo que isto é um culto para Yahweh. Não, porque o culto que Yahweh nos pede hoje está lá em Romanos capítulo 12. Ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele fala o seguinte: apresentai os vossos corpos, não sejais conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Yahweh, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Racional fala de entendimento, de espírito, de raciocínio. E aonde é que está o espírito nosso? Dentro da nossa mente, na nossa glândula pineal. Então, o culto que nós temos que prestar ao nosso Criador Yahweh não é o culto de ir para um templo, se reunir todo mundo e levantar as mãos para fazer oração. Até porque o próprio Yahushua é contra esse tipo de oração. Se você ler Mateus capítulo 6, verso 6, ele diz: mas tu quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e fala com teu pai no secreto. Não é com um monte de gente dentro de um templo gritando, levantando mãos. Ele diz que quem faz isso são hipócritas.
E essas pessoas vão ser vistas pelos homens. E o galardão delas é isto. Elas não vão receber galardão do Pai. O galardão que elas vão receber é o elogio. Olha fulano como ora, que eloquência para ele orar. Então isso é o galardão dessa pessoa. O elogio dos homens. Agora tu, quando entra no teu quarto, no teu aposento, porque o quarto aqui não é nem um sentido literal de você entrar no teu quarto onde você dorme. Pode até ser lá, se você quiser. Mas no sentido que a Yahushua está dizendo aqui, o quarto é a tua mente, a tua glândula pineal. Você vai falar com o Pai aqui dentro, no pensamento, sem abrir a tua boca. Esteja você andando na rua, andando de ônibus, indo para o teu trabalho, voltando para a casa do teu colégio, da tua faculdade, não importa o local que você esteja. Esteja no shopping, esteja na loja, você fala com teu Pai aqui dentro do teu pensamento, como Jonas falou lá no capítulo 2 do livro dele, como aquela serva de Yarro, Ana, chamada Ana, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, ela falou com Yarro só na mente, e o sacerdote Eli a teve por embriagada, porque ele via ela batendo a boca, mas não saía palavras. E ela falava só no pensamento com Yarro, e esta é a oração que Yahushua nos ensina, em Mateus capítulo 6. Mas voltando a Romanos capítulo 12, o culto racional é esse, é um culto no pensamento, no entendimento. Quando você fala com Yarro no espírito, quando você tem a oportunidade de fazer algo errado, você não faz, você pensa, não vou fazer isso porque isso vai desagradar o meu Pai, o meu Criador. Você está prestando um culto a Ele, no teu entendimento. Quando você vê alguém necessitado e você tem condição de ajudar, e você abre as suas mãos e vai lá, ajuda essa pessoa, isto é um culto no entendimento. Você pensou na tua mente e coloca isso em prática, e Yarro vê você fazendo isso. Ele sonda a tua mente e o teu coração. Glândula pineal e glândula timo, onde está o teu processo sentimental, emocional, que é a sua glândula timo, e aonde está todo o teu entendimento, o teu pensamento na tua glândula pineal. É isso aí que Yarro ele sonda. E esse é o culto que ele pede de nós, um culto racional, no entendimento, no raciocínio. Por isso, quando você entende essas coisas, você é taxado de doido, de maluco, de desviado, de endemoniado, você é perseguido dentro da tua família, os seus irmãos às vezes se levantam contra você. Se você é sogra e tem uma nora que é religiosa, ela se levanta às vezes contra você por conta disso. Ou se você é também uma nora e tem uma sogra que é religiosa, ela se levanta contra você por conta dessas coisas. E tudo isso por causa do nome de Yahushua. Mas nós devemos ser fortes e perseverar até o fim, porque quando nós estamos fazendo aquilo que Yahushua nos ordenou que façamos, a luta pode ser travada, o mar pode estar bravio, mas ele vem ao teu encontro. No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, tem uma passagem muito interessante que a Bíblia do Almeida, ela relata que o Salvador Yahushua, ele subiu ao monte para poder orar sozinho, depois dele despedir a multidão, ele sobe no monte para poder falar com o Pai, e ele ordena os discípulos que entrem no barco e vão para outra margem, para o outro lado do rio. Mas, à noite, cai e os discípulos ainda estavam no meio do mar, antes de chegar do outro lado. E vem uma forte tempestade, uma ventania muito grande, e os discípulos agora pensam que vão perecer, que vão morrer, por quê? Uma escuridão tremenda, dentro d'água, em um barco, sem poder enxergar direito. O que eles pensaram? Será o nosso fim. Mas, se você ler Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, você vai ver o seguinte, que está escrito: mas na quarta vigília da noite, veio Yahushua, dirigindo para os seus discípulos, ou seja, ele dirigiu-se ao encontro de seus discípulos para dar livramento. E os discípulos pensaram consigo, é um fantasma. Mas Yahushua respondendo disse, não temas porque sou eu. E Pedro, por sua vez, diz o seguinte, mestre, se és tu mesmo, então mande que eu desça do barco e vai ter contigo andando por sobre as águas. E Yahushua disse, pois não, Pedro, desça e venha. Pedro agora, fitando os olhos em Yahushua, ele desce do barco, ele vai caminhando em direção ao Salvador Yahushua. Só que a Bíblia diz que de repente ele tira os olhos que estava fixo em Yahushua e começa a observar o vento que assoprava do seu lado. Quando ele deixa de olhar para o mestre Yahushua e vai olhar para o vento,
ele começa a afundar e a naufragar. O que nós entendemos com esta palavra? O vento da perseguição ele pode estar sendo grande na tua vida. O vento da calúnia pode estar sendo grande na tua vida porque você está indo de encontro ao teu Salvador Yahushua. Você está fazendo o que ele mandou. Falando do nome dele, anunciando a palavra, guardando a palavra dele no teu coração. E por conta disso, as perseguições, a calúnia, a fofoca, muitas coisas têm se levantado contra a tua vida. Isso é vento para tentar te derrubar. Mas você não pode tirar o teu olhar do foco que é Yahushua e começar a olhar para esse vento de calúnia que está vindo do teu lado direito ou do teu lado esquerdo e nem muito menos para trás. Porque se você fizer isso, você começa a naufragar na tua caminhada, a perder a força, a perder a fé, porque fé é certeza. Fé quer dizer confiança no Salvador. Fé não é naquele sentido religioso que nós aprendemos dentro da religião, a transformar mentira em verdade. Dizer que o fogo está caindo aqui, o fogo está caindo ali, quando você não vê fogo nenhum. Então, no sistema religioso, a fé que se prega lá é uma fé para transformar mentira em verdade. Mas quando a Bíblia fala de fé, ela está falando de certeza. Você ter certeza que o Salvador está contigo. Pedro, quando ele desce do barco, ele vai de encontro ao Salvador. E ele entendia que o Salvador estava ali para dar suporte e sustentação a ele. Pedro andou literalmente por cima das águas. Mas quando ele deixa de olhar para Yahushua e vai olhar para o vento, ele começa a afundar. Então você não pode tirar o teu foco de Yahushua, a tua visão, que é o alvo, que é o Salvador Yahushua, e o reino dos céus, que é Sião. Esse deve ser o nosso alvo, a nossa direção, o nosso norte a seguir. E sempre com o Salvador Yahushua no nosso coração, na nossa mente, e sabendo que os nossos inimigos vão ser, muitas das vezes, nossos próprios familiares, irmão, irmã, às vezes nora, às vezes sogra, às vezes pai, às vezes mãe. E depois, no mundão aí fora, no trabalho, na faculdade, no colégio que você estuda, você vai encontrar muitas intempéries nessa vida por causa do nome de Yahushua. Mas ele diz em Mateus, no capítulo de número 22, capítulo 10, versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amado, persevere até o fim. Não esquente para o vento da perseguição que se levantou do teu lado por causa do nome do teu Salvador Yahushua. Mas sejamos firmes e perseverantes até o fim. Sabemos que no final dessa caminhada receberemos a coroa de glória. Como diz o apóstolo Tiago no capítulo 2, verso 5 da sua epístola, ele diz o seguinte: mas aquele, capítulo 2, versículo 5, porventura não chamou Yahushua os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele preparou para os que o amam? Ele fala isso, entendeu? Então você pode até ser pobre financeiramente falando, mas você tem uma riqueza muito grande que é o reino dos céus que você carrega já dentro de ti, entendeu? E ele diz o seguinte também, Tiago, ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele que suporta a provação, porque depois de haver passado pela prova, receberá a coroa de glória que Yahushua tem preparado e prometido aos que o amam. Então fique com essa palavra e saiba, a dificuldade pode ser grande, a luta pode ser travada, a batalha reinda, mas Yahushua será com você. Ele será conosco até o final. Ok? Te deixo esta palavra de encorajamento, que você continue firme nessa caminhada rumo a Sião. Estamos juntos. Ok, amados?